pública é uma das prioridades da sociedade brasileira e ter respostas, concretas, imediatas também. E talvez, acredito, tenha sido esse, o objetivo, foi esse o objetivo quando o governo Lula enviou um projeto, uma PEC da segurança pública, assim como quando enviou o projeto antifacção. Mas é impressionante como o Congresso Nacional, trabalhando sempre com o objetivo de sabotar o governo, mas também sabotar o povo brasileiro, consegue distorcer intenções que são boas e importantes e que poderiam nos fazer avançar no combate àquilo que é algo fundamental, que é o combate ao crime organizado na sociedade brasileira. E eu quero dizer também que nessa PEC, que poderia ser uma oportunidade para recuperar direitos de trabalhadores da segurança pública que foram retirados durante o governo Bolsonaro, infelizmente, nós não estamos atendendo a todas essas categorias que estão há semanas, há meses, peregrinando aqui pelos corredores do Congresso. Seria uma oportunidade, inclusive, de fazer uma justiça diante daqueles que foram atacados na reforma da Previdência do Bolsonaro. E a nossa bancada vai, inclusive, votar a favor do destaque que deve ser feito sobre essa matéria, porque para nós é um tema fundamental. Eu acho muito preocupante que nós estamos alterando nessa PEC, nesse relatório, o artigo 5º da Constituição brasileira, que é cláusula pétrea. Isso é um precedente sem volta. Vão dizer, já teve alterações, mas todas elas foram no sentido de ampliar direitos e não de restringir direitos. Cláusula pétrea só pode ser modificada por processo constituinte. A gente não poderia estar fazendo essa modificação através de uma PEC. Isso é um precedente gravíssimo, porque isso é um salvo-conduto para que haja novas investidas nesse sentido. Além disso, a proposta de fazer transferência daquelas que são atribuições do judiciário para agentes penais coloca em risco a segurança e a vida desses trabalhadores. Afinal de contas, estão ali diretamente tendo que lidar muitas vezes com as facções que se proliferaram ao longo do tempo justamente dentro das unidades prisionais. E, claro, aumenta espaço para ameaças, rebeliões ou mesmo tentativa de suborno, que é algo que acontece nos territórios brasileiros. Então, de forma alguma, isso melhora as condições de segurança. Isso piora, inclusive dentro dos presídios, inclusive para os próprios trabalhadores da segurança pública. Por isso que nós estamos contrários ao texto que foi apresentado. Quero falar também desse jabuti inadmissível de autorizar que o Congresso suste resoluções do Conselho Nacional, do Ministério Público e também do CNJ, que tem uma série de resoluções que são progressistas e importantes para regulamentar e garantir o acesso a direitos para a população brasileira. Se mira num tema, mas se estende para todos os outros, dos direitos das mulheres, da população negra, da população LGBT. É isso que essa PEC está autorizando. É uma espécie de uma retaliação pelo fato desses conselhos estarem cumprindo com o seu papel constitucional, que é garantir e organizar o acesso de direitos à população brasileira. Também por isso nós estamos contrárias. E por fim, gente, acredito que tem uma reflexão mais geral sobre qual é o modelo de segurança pública que a gente deve fazer. A gente vê muitas lideranças de extrema-direita, inclusive, viajando a El Salvador, tentando elogiar e florear o que se trata um modelo do Bukele de segurança pública, e eles dizem que é isso que eles defendem para o nosso país. Aliás, para o nosso continente. Quando a gente debate soberania, debate projeto de país, nós também estamos debatendo qual é o papel que as organizações criminosas, junto a governos, inclusive, os interesses que tem por parte dos setores norte-americanos em fazer da América Latina um território de dominação dos seus interesses. Então, no meu ponto de vista, esse projeto também tem um problema estratégico de longo prazo, que diz respeito ao avanço dos interesses imperialistas no nosso país. Afinal de contas, se a gente reproduzir o modelo de Bukele, que é uma grande farsa, porque na verdade ele faz negociata, ele faz acordo ali com as principais lideranças. Inclusive o próprio governo norte-americano aplicou a lei Magnitsky sobre lideranças de El Salvador pelas relações com o crime organizado. E é isso que querem trazer para o nosso país e nós não vamos admitir. Obrigada. Vai ter algum destaque na PEC?
Convido para falar a favor da matéria o deputado Alencar Santana. Mas não vamos dar motivo de apoiador. Presidente Hugo Mota, colegas deputados, deputadas, quem nos acompanha aqui pela TV Câmara, acho que essa matéria demonstra a votação dessa PEC na data de hoje, a responsabilidade, o compromisso e a coragem do governo do presidente Lula em enviar para essa casa a PEC da segurança pública. Hoje nós temos na Constituição a divisão de competências na área da segurança pública, com os estados tendo uma competência muito grande e responsável pela segurança ostensiva, a responsabilidade de ali é combater o crime. Mas nós sabemos que o crime organizado cresceu no país e cresce a cada ano. Facções, milícias tomando conta de territórios, praticamente mandando no sistema carcerário, se infiltrando em organismos vários para a prática do crime, usando a inteligência também no crime. Um crime que expandiu suas fronteiras. Não é mais da cidade A, não é mais da cidade B, não é do estado A, não é do estado B, se tornou um problema nacional. Facções que também se relacionam com grupos fora do Brasil, no tráfico internacional de armas, de drogas e outros crimes. Crime organizado que entrou até no sistema financeiro. Vide hoje a prisão novamente do Vorcar, o dono do Master, e o seu cunhado, o Zetel, que é o doador da campanha do Tarcísio e o doador da campanha do Bolsonaro. E a gente vendo mensagens publicadas pela imprensa, a gente percebe que essa organização criminosa do Banco Master usava de métodos de milícia para intimidar, para ameaçar, para matar supostos adversários ou supostos críticos. Então é o crime organizado que ganhou força e se infiltra e se infiltrou na política, no sistema financeiro, nas empresas, no setor de combustível. E a gente viu no último período também a ação da Polícia Federal para combater o crime organizado com maior força. Agora nós temos a obrigação, se a gente quiser combatê-lo para valer, de pegar os seus bens, asfixiar financeiramente, para que ele não tenha mais força e capilaridade de financiar justamente a cadeia de comando do crime que assusta o morador da cidade pequena, de uma cidade grande, que tem medo de andar na rua, de ficar até tarde conversando com o vizinho, de usar o celular de maneira segura durante uma caminhada, por exemplo. Esse é o crime organizado que está de ponta a ponta. E o governo Lula demonstra coragem de dizer o seguinte: quero puxar para a responsabilidade da União, através da Polícia Federal, o combate às organizações criminosas, às milícias, às facções. Isso é fundamental, porque a gente sabe que a Polícia Federal tem capacidade de integração, de uma maneira colaborativa com as polícias estaduais, através de planejamento, usando inteligência e não a violência, para poder combater o crime de fato de maneira muito mais efetiva. Logicamente que nós estamos aprovando a PEC agora, e seus efeitos práticos vai ser um pouco mais adiante. Mas o governo Lula inicia um processo novo na área da segurança pública, puxando para a União essa maior responsabilidade, para combater de maneira eficaz, de fato, essa chaga que é o crime organizado no país. Então a gente parabeniza a equipe dos ministros da Justiça, do Lewandowski, que elaborou, planejou e mandou essa casa, a PEC, ao ministro atual, que também deu sequência a esse projeto. Sem dúvida alguma é importante. E parabenizo o presidente Hugo Mota, Vossa Excelência, pela coragem, pela determinação de colocar essa pauta na data de hoje, para que a gente possa aprová-la, encaminhá-la ao Senado, para que possa aprová-la também e a gente ter aí a promulgação
da alteração constitucional. Tivemos outros benefícios, como o maior financiamento da Polícia Federal e da Política Nacional de Segurança Pública, que agora é constitucionalizada. Por isso, votarei sim e pedimos o voto sim aos demais colegas. Para falar contrário à matéria, deputado Pastor Henrique Vieira. Deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, é o próximo orador a subir à tribuna para discutir essa proposta de emenda à Constituição, e o deputado vai discutir contrariamente a essa PEC 18 de 2025, que cria um sistema integrado de segurança pública, o SUSP. Do governo Lula, que tem bancado e enfrentado o debate. Agora, pontos colocados pelo relator, que são pontos complexos e problemáticos. Causa um problema institucional grave dar ao Poder Legislativo a possibilidade de sustar normas e resoluções, por exemplo, do CNJ. Isso não faz sentido. Vou dar exemplo de avanço na garantia de direitos. Política antimanicomial, audiência de custódia, controle externo da atividade policial, casamento civil igualitário, normas vinculadas ao CNJ, entendendo que eram princípios constitucionais que não estavam sendo atendidos por omissão do Poder Legislativo. Então aqui é um ataque de perspectiva ultraconservadora ao avanço de direitos que só estão sendo garantidos por resoluções do CNJ, além de ser uma anomalia institucional. Outro problema, não há obrigatoriedade de participação da sociedade civil nos conselhos de segurança pública, nem estaduais ou federal. O que acontece hoje, que é a obrigatoriedade de ter membros da sociedade civil, essa obrigatoriedade cai. Portanto, o debate sobre segurança pública fica menos democrático e escutando menos o povo, as pessoas, as organizações, os movimentos e as entidades. Outro problema, querido Tarcísio, enfraquecimento das corregedorias, que tem a ver com o controle externo da atividade policial. Eu explico. Porque o texto fala, em algum momento, em corregedorias independentes, mas também diz, sem prejuízo do poder disciplinar e hierárquico de cada órgão. Então, no fundo, no fim, de fato, a corregedoria perde independência e fica subordinada ao órgão que, em tese, ela poderia e deveria disciplinar, regular e corrigir atos incorretos. Num país tão marcado por violência institucional, estatal e policial, especialmente em periferia, favela contra o povo pobre, perigosíssimo. E, por fim, no artigo 5º, colocar como cláusula pétrea uma restrição de direito com uma tipificação ampla e genérica, por exemplo, grave ameaça, essa é uma perspectiva equivocada. E aqui eu quero fazer um debate. Quem vai sofrer com excesso vai ser pobre, preto, filhos e filhas da classe trabalhadora desse país. Tarcísio, levanto 3 exemplos para a gente pensar a vida real. Quando Vorcaro, do Banco Master, usa pessoas para intimidar alvos, por exemplo, a ideia de simular o sequestro de um jornalista e quebrar os seus dentes. Isso vai ser considerado algo lesivo? Isso vai ser considerado grave ameaça? Vorcaro vai ficar preso em regime diferenciado, sem progressão de regime, sem redução de pena, Tarcísio? Aliás, os golpistas do 8 de janeiro, que vossas excelências pedem anistia. Bem, numa tipificação tão ampla como essa, aquilo que foi feito aqui, que poderia desencadear num golpe, que acaba com o Estado democrático de direito, aquilo seria considerado grave ameaça? Eles se encaixariam num regime diferenciado, sem redução de pena? Terceiro exemplo, Jair Bolsonaro, que é o arquiteto de uma tentativa de golpe. Tarcísio, dentro da engenharia do golpe, tinha um plano de assassinato de autoridades.
Isso está tipificado, está lá aprovado. Daí eu pergunto, isso seria aplicado a Bolsonaro? Ele participou de algo que poderia suspender direitos fundamentais, acabar com a democracia, acabar com a eleição, com a vontade majoritária do povo e até assassinar pessoas. Para ele, entraria grave ameaça, com pena altíssima, sem redução de pena como possibilidade? Não! Vocês pedem anistia, blindagem, proteção para colarinho branco, rico, criminoso, mafioso e miliciano. Proteção, blindagem. Agora, esse termo, na vida real, vai encher o sistema carcerário de preto, pobre, favelado, filhos da classe trabalhadora. Penas justas, não populismo penal. Convido para falar contrário à matéria. Desculpa, a favor da matéria, deputado Jorge Sola. Obrigado, presidente. Primeiro eu quero parabenizar o presidente Lula por ter enviado a esse Congresso Nacional uma PEC com importância dessa para fazer com que o Estado brasileiro se prepare de forma mais adequada, com mais ferramentas, com mais capacidade de enfrentar o crime organizado. Quero também destacar a importância que foi o debate na comissão. Nós participamos da comissão da PEC 18. Foi muito positiva a oportunidade de debatermos temas tão essenciais e quero registrar aqui também, parabenizar o presidente e o relator pelo resultado que chegamos aqui hoje com esse relatório. Inclusive, alguns pontos que eu muito destaquei no debate, deputado Patrus, nós trabalhamos juntos nessa comissão, foram contemplados. Primeiro, a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública. Esse, para mim, é o ponto principal de todo o processo. Isso fortalece as ferramentas de combate ao crime organizado. E a coordenação nacional da União não significa centralização, nem substituição do papel de estados e municípios. Concordo plenamente. Esse conjunto normativo tem que promover a cooperação, o fortalecimento da atuação, sob a coordenação do governo federal. Isso é fundamental e essa constitucionalização do SUSP traz ao texto constitucional aquilo que nós fizemos com o SUS lá atrás, que fizemos com o SUAS e faltava fazer com a segurança pública. Segundo ponto, o fortalecimento das competências da Polícia Federal para apurar crimes contra bens, serviços e interesses da União e delitos de repercussão interestadual. O crime organizado hoje, as milícias, as organizações que atuam nessa área, não são municipais, não são estaduais, perpassam essas fronteiras. Então a Polícia Federal se fortalece. Fortalecimento também das polícias municipais. Foi retirado o limite de 100 mil habitantes. Isso, com o acompanhamento e a certificação, será muito importante. Quero destacar um ponto crucial que também nos batemos muito na comissão, que é o financiamento. Não adianta aprovar, como aprovou aqui a lei antifacção, e chegar a botar uma emenda e retirar o financiamento do sistema de combate às facções. Não adianta, tem que asfixiar é o crime organizado. Não tem que asfixiar o combate ao crime, como vocês fizeram recentemente na aprovação daquele projeto antifacção, onde desfinanciaram, aprovaram o projeto e tiraram o dinheiro para viabilizar o combate ao crime organizado. Felizmente, esse projeto coloca o financiamento no artigo 139, trazendo da BET, da arrecadação das BETs, que é necessário aprofundar a taxação desses mecanismos de jogatina virtual e sem contingenciamento. Por fim, o fortalecimento do sistema de polícias penais e o ataque ao regime de custódia, com regimes mais severos para a liderança de organizações criminosas de alta periculosidade. E aí vocês deram um tiro no pé, gente. Que é a organização criminosa de maior periculosidade do que aquela que tentou assassinar o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin? Que é a organização criminosa de maior periculosidade
do que aquela que tentou assassinar o ministro do Supremo Tribunal? Vocês rasgaram o projeto de vocês de anistia dos criminosos do 8 de janeiro. Vocês deram aqui que Bolsonaro, os seus comparsas, os seus asseclas, não terão direito a regime de custódia comum. Terão regime de custódia mais severos, porque eles são lideranças de organizações criminosas de alta periculosidade. Atacar contra a democracia é algo de alta periculosidade. Tentar matar o presidente eleito é algo de alta periculosidade. Então é muito importante essa PEC ser aprovada aqui, fortalece as instituições que combatem o crime organizado, fortalece o financiamento desse combate, fortalece a coordenação do governo federal, garante o financiamento adequado e, de quebra, sem anistia, sem regime de custódia comum, regime de custódia severo para Bolsonaro e todos aqueles que atacaram a democracia em nosso país. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!